Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Meu amigo e minha amiga, na mensagem de hoje, eu quero explicar para você a diferença de temer a Deus e pertencer a Deus, ou ser propriedade de Deus. Sabe, muitas pessoas boas, educadas, gentis, generosas, temem a Deus, mas não são obedientes de fato e de verdade. Muitas dessas pessoas são filhos de homens, mulheres, temente a Deus. São esposos, esposas de pessoas temente a Deus. Muitas vezes é um homem que está até na igreja, mas é a mulher que tem uma aliança com Deus. Muitas vezes ela está até na igreja, participa do coral, frequenta a reunião, tem atividade de cuidado com as pessoas, de caridade, mas é ele, o marido, que tem uma aliança com Deus. O que acontecia com Jacó? Jacó era sim herdeiro da promessa, mas Jacó, ele estava em fase de evolução da fé. Jacó, por mais que ele convivesse com o pai e temesse a Deus, ele não tinha uma relação de intimidade. O que é isso? Ele não estava buscando o tempo todo se conectar com Deus, como seu pai fez, inclusive como a própria mãe fez. E o que acontece? Deus precisava preparar Jacó. Deus precisava mudar Jacó. Então permitiu que Jacó fosse vítima da ameaça de morte efetuada pelo próprio irmão. O próprio irmão declarou que o mataria depois que o pai morresse. Jacó foge e vai para a terra de seu tio Labão. Lá ele casa, ele ama desesperadamente a Raquel. E ele chega para Labão e pede a Raquel em casamento. Mas na época de Jacó, os homens pagavam pelas esposas um dote. E Jacó ele não tinha o dinheiro, ele não tinha o dote para pagar. Labão era negociante, criava animais e ele era muito inteligente. Então Labão disse: o que você me oferece? E Jacó disse: eu te ofereço 7 anos da minha vida de trabalho. Então o Labão pega, engana Jacó e no lugar de Raquel, dá Lia. Jacó fica desesperado, decepcionado, nervoso, ao ponto de tratar Lia com desprezo. Mas mesmo assim Labão chama Jacó para acordo e diz: olha, você trabalha para mim 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. E depois de uma semana, mesmo que você não me pague esse 7 anos agora, você receba a Raquel primeiro, você vai pagar esses 7 anos. Então, Jacó ele trabalha, ele recebe uma semana depois do casamento a Raquel e fica mais 7 anos trabalhando para Labão. Ao todo, Jacó entrega 14 anos da vida dele a alguém que o tapeou, a alguém que o enrolou e se aproveitou dele. Mas tudo isso era plano de Deus. Uma vez Jacó quitado a dívida, Jacó pensa em ir embora. E Labão diz assim: não sou eu bom contigo? Não temos uma boa relação? Fica. Porque Labão havia percebido que tudo que Jacó fazia prosperava. Sabe, você que tem um temor de Deus, você que ama a Deus de todo o seu coração, tudo que você faz, tudo que você toca, prospera.
É por isso que as pessoas do seu trabalho gostam de você. É por isso que os seus patrões, eles gostam de você. Porque você é dedicado, porque você é honesto. E assim era a vida de Jacó. E Labão faz um acordo com Jacó. De todos os acordos que Labão fez, que tirou vantagem, agora ele faz um acordo com Jacó e Deus dá a Jacó uma esperança pela fé. E o que é que acontece? Jacó chega para Labão e disse: o meu salário será todo animal salpicado e malhado. E Labão disse: eu estou de acordo, porque Labão sabia que a maioria dos animais, quase em toda a sua totalidade, eram animais lisos. E Deus opera um milagre na vida de Jacó e faz com que todo gado, todo animal, ele mude para salpicados e malhados. E Jacó prospera, Jacó cresce, a ponto de Labão não olhar mais Jacó com um olhar de alegria, a ponto de os filhos de Labão tramarem contra Jacó, porque eles diziam que Jacó havia roubado o bem de seus pais. Esse é o momento que finda 21 anos de trabalho da vida de Jacó. 7 em que ele trabalhou pela mulher amada, 7 em que ele trabalhou por uma mulher que ele não amava, mas era plano de Deus que fizesse parte da vida dele, e 7 anos que ele trabalhou para construir o seu patrimônio. E aí o anjo do Senhor aparece para Jacó, lá em Gênesis capítulo 31, e diz assim: ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apoderou de tudo que era de nosso pai e do que era nosso, e juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que Labão não lhe observava com alegria, como antes, e disse o Senhor a Jacó: toma, levanta-te e torna a terra de teus pais, para a tua casa e para a tua parentela, porque eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel, Lia no campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: observo que o rosto do vosso pai não me é favorável como antes, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Olha o que diz o verso 5, o finalzinho: o Deus do meu pai tem estado comigo. Se você viu a mensagem anterior, você observa que Jacó faz um voto com Deus. Se o Senhor for comigo nessa jornada e me der pão para que coma, roupa para que me vista, de modo que não se acabe a minha vestimenta nem a sandália dos meus pés, e eu volte em paz para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e eu te darei o dízimo de tudo que receber. Só que Jacó ainda não havia voltado para casa. Por mais que Jacó ele entendesse o poder de Deus, por mais que Jacó reconhecesse a fidelidade de Deus, Jacó ainda não tinha intimidade com Deus. Não havia uma relação de intimidade. Meu amigo, eu quero que você entenda isso. Minha amiga, talvez você ora muito, talvez você até jejua, você está na igreja, mas você sempre está escondendo o pecadinho. Tem um ódio lá escondido no seu coração, tem uma mágoa lá escondido no seu coração. Você não ajuda, você não contribui pela obra de Deus. Tem pessoas que gastam dinheiro com tudo que é futilidade, mas não consegue fazer uma oferta à casa do Senhor, não consegue ajudar a obra de Deus. Tem pessoas que não têm compromisso nenhum
com a obra de Deus, nem com as coisas do Senhor. Tem pessoas que concordam quando ouvem comentários sobre a falta da necessidade da igreja, com rede social, com televisão, com rádio. Não, gente, a Bíblia diz que você tem que congregar. Você vai me ouvir o tempo todo falar com você, não perca a mensagem diária, mas você vai me ouvir o tempo todo falar com você, você tem que congregar. E Jacó, ele sabia que ele não tinha essa intimidade com Deus. E ele não se atreveu a falar o meu Deus, mas ele disse o Deus do meu pai. Sabe, você tem que saber que relação você tem com Deus. Você tem que conhecer a sua prática, o exercício da sua fé. Porque se você diz que é de Deus, se você diz que pertence a Deus e que Deus ele é o seu Deus e você não exercita a sua fé, você está se enganando. E é por isso que muita gente tem sofrido. Você quer ver um exemplo simples, tá? De nenhuma forma eu estou aqui falando mal, nem me levantando contra os católicos, tá? De maneira nenhuma. Os católicos, eles tomam como verdade a prática de batizar uma criança, um recém-nascido. E eles levam isso a sério e eles adotam essa prática como uma prática sagrada. Ponto. Não estou levando aqui a termo o que é certo ou o que é errado dentro da Bíblia. O que eu estou levando a termo é que os católicos adotam essa prática como uma prática sagrada dentro de sua igreja. E o que foi que aconteceu recentemente? Uma fiel, pegou uma boneca, bebê reborn, ou um boneco, e levou para o padre batizar. Quer dizer, olha que ela não levou a sério a sua fé e tentou comparar um objeto, uma criatura dos homens, equiparado à criação de Deus. Sabe? Como se aquele objeto inanimado tivesse o mesmo valor do ser vivo. Para você ver que as pessoas, elas têm criado suas doutrinas, elas têm frequentado lugares com suas doutrinas, com suas orientações, e elas mesmas não têm respeitado. Então tem pastores que estão tentando mudar o que a Bíblia diz e tentando fazer as coisas segundo a sua maneira e a sua vontade, segundo eles, usando de sabedoria para encher a igreja. Não, gente. A igreja não tem que mudar para encher. A igreja tem que estar cheia de pessoas determinadas a mudar. Você que procura a igreja, você que procura ouvir a mensagem diária nesse canal, você ouve para mudar de vida, você ouve para ser diferente, você ouve para ser fiel a Deus, para que Deus abençoe você, para que Deus transforme a sua vida. Meu amigo e minha amiga, Jacó, ele sabia que ele não tinha uma relação de intimidade com Deus. Por isso ele disse, o Deus de meu pai é comigo. Porque ele sabia que as bênçãos de Deus, a vitória do Senhor e todo o sucesso que ele tinha na vida dele, era simplesmente, e deixa eu falar dessa forma, era simplesmente o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, estendida a Isaque e agora também a Jacó. Ou seja, o que estava prevalecendo não era a fidelidade de Jacó,
mas a fidelidade de Deus. Eu quero dizer isso a você para que você entenda que por conta da fidelidade de Deus, você pode ser abençoado na sua vida terrena. Mas se não houver a sua fidelidade também, você não tem garantia de entrada no reino dos céus. Mas para que o vídeo não fique tão longo, nós vamos continuar na próxima mensagem. Feche seus olhos, é momento de oração, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro e o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda cada pessoa inscrita nesse canal, cada pessoa que me ouve, a criar uma aliança real contigo, a se tornarem verdadeiramente servos, não pessoas que temem a Deus somente, mas pessoas que têm uma relação de fidelidade. Espírito Santo, estenda agora tuas mãos santas e poderosas sobre cada um desses que tem não somente me ouvido, mas tem se colocado em oração juntamente comigo pela fé. Não tem apenas ouvido a mensagem como qualquer coisa, mas tem aprendido do Senhor e colocado em prática. Espírito Santo, lembra dessas pessoas todas as vezes que elas saírem ou que voltarem para casa. Todas as vezes que se deitarem para dormir, todas as vezes que irem trabalhar, Espírito Santo, lembra de cada uma dessas pessoas, porque elas têm se colocado diante da tua presença, elas têm se colocado diante do Senhor. Eu te peço, meu Deus amado e meu eterno Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa o teu povo, esses que estão no hospital, no leito de dor, esses que estão desempregados, precisando de um emprego, esses que estão estabelecendo o seu próprio negócio. Abençoa a obra das mãos deles, abençoa o trabalho deles, que tudo que eles fizerem venha a ser uma bênção em um nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, lembra desses que oram comigo pela sua família. Assim como o Senhor guardou Jacó pela oração de Isaac, assim como o Senhor transformou a vida de Isaac pela aliança que o Senhor fez com Abraão, abençoa a nossa família por causa da tua palavra, por causa da tua promessa, por causa da aliança que o Senhor tem para conosco. Lembra daqueles que dependem de nós, da nossa família, dos nossos parentes, daqueles que nós incluímos em nossas orações, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, vem abençoar esta água, que agora seja objeto consagrado ao Senhor, para o bem de quem dela beber ou se banhar. Esse local que for lavado com essa água, que nenhum mal, que nenhuma perturbação resista ao poder de Deus contido nesta água. E aqueles que cooperam com esse canal, sejam eles prósperos, sejam eles abençoados, no nome santo e eterno de Jesus. E aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.